Gurizada, o negócio é o seguinte, um tropeço inesperado do Grêmio, que jogou em casa contra o Corinthians, que disputa apenas permanência na primeira divisão do futebol brasileiro, e o Grêmio de Renato teve por 75 minutos um jogador a mais em campo. Mesmo assim, o vencedor foi o Corinthians, pelo placar de 1-0, resultado que fez o time gremista cair para a terceira posição no Campeonato Brasileiro, que tem novo líder, o Palmeiras. O contexto do jogo e as suas consequências neste meu vídeo, que é em nome da KTO. A KTO é minha casa de apostas e o cupom promocional é este aqui, Menegas. Menegas com S, cupom que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para te divertir, joga com responsabilidade. Deu para pegar os pila do sueco na vitória óbvia do Palmeiras sobre o Inter, não deu para pegar os pila na surpresa na tarde deste domingo na Arena, o Corinthians vencendo o Grêmio por 1-0. O importante é a diversão. Todo mundo na KTO, o cupom tá aqui, ó, Menegas. Este é o cupom que te dá uma reaplicação de 20%. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir te conto a história de Grêmio 0, Corinthians 1 e as consequências. O domingo de chuva intermitente em Porto Alegre não conteve a euforia dos gremistas. Mais de 52 mil torcedores presentes na arena, entusiasmados depois de uma vitória magnífica do Grêmio no meio de semana, perdia por 3-1 para o Botafogo e com uma atuação exuberante, 3 gols de Soares, virou para 4-3 e de forma definitiva colocou o seu pé entre os candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Renato desmanchou o esquema com 3 zagueiros e fez um meio-campo um tanto mais criativo, com apenas 2 volantes, Vidia Sante e Carbajo, apostando em Cristaldo como armador, Galdino pela direita, Bessosi pela esquerda, Soares na frente. Um Grêmio protagonista num jogo marcado por erros capitais da arbitragem. Um que beneficiou o Grêmio e outro que prejudicou o Grêmio. Logo no começo, a 8 minutos, houve uma penalidade, na minha visão pelo menos, do Reinaldo em cima do Matheus Bidu, não marcada. Na sequência do lance, que teve este pênalti que seria para o Corinthians, Bessosi sofreu falta dura de Bruno Mendes e merecia realmente o cartão vermelho. É claro que se ele marca o pênalti, não tem a sequência. Então o Grêmio, a partir do minuto 9, teve um jogador a mais em campo. O outro lance de equívoco foi lá já na metade do segundo tempo, eu vou falar agora porque são os 2 erros capitais do árbitro, quando o Bruno Alves foi expulso, uma falta no meio-campo, aos 35 minutos do segundo tempo, uma falta em cima do Fagner, que eu previ cartão amarelo, e o árbitro, na minha opinião, precipitado, talvez para compensar, acabou expulsando o zagueiro gremista. O Grêmio jogou, portanto, 75 minutos, se a gente colocar os acréscimos do primeiro tempo, talvez até um pouco mais, 75 minutos com um jogador a mais. Vamos voltar para o primeiro tempo, porque o Grêmio foi protagonista, o Grêmio foi para cima do Corinthians, chegou a ter 69% de posse de bola no primeiro tempo, mas quem saiu vencedor foi o Corinthians. Num único erro defensivo do Grêmio, justamente de Bruno Alves, que para afastar uma bola, acabou cabeceando a bola fraca, permitindo que o bom zagueiro Lucas Veríssimo devolvesse para a área e a bola encontrou o jogador do Corinthians, o Romero, de primeira, ele fez Corinthians 1-0. A partir daí, o que se viu foi jogo de um time só. Lá no finalzinho do jogo, quando estava 10-10, 10 contra 10, os 2 expulsos, o Corinthians teve um ou outro contra-ataque de efetivo perigo. Mas o que se viu foi no segundo tempo um paredão impressionante. O Grêmio encurralando o Corinthians na estratégia de Mano Menezes. O Corinthians colocou praticamente todo o seu time dentro da área, a ponto de Kahneman virar meia. Jogava na meia-lua adversária, na meia-lua defensiva do Corinthians. O Renato mudou no intervalo, colocando o Ferreira no lugar do Bessosi. Ferreira não teve aquela mesma atuação do Rio de Janeiro, mas ainda assim foi importante, criando um escape pelo flanco, pela extrema esquerda, para o time gremista. O Grêmio encurralou o Corinthians e não chegou a ter uma grande oportunidade de gol. Talvez um lance com o Galdino, uma outra entrada do Soares, mas nada que a gente possa dizer assim, né? Puxa vida, que grande chance. Aliás, o primeiro tempo, aos 46, o Galdino, num chute fraco em que o Cássio defendeu, talvez tenha tido ali o maior lance de momento de maior perigo.
Mas volume de jogo, pressão contra um ferrolho do Corinthians, isso se viu. A ponto de, no segundo tempo, para que vocês tenham uma ideia, o Grêmio chegou a ter 83% de posse de bola contra apenas 17% do Corinthians. Houve um lance emblemático na metade do segundo tempo, em que o Corinthians consegue afastar a bola, ela cai no pé do Juliano, na linha intermediária defensiva, pouquinho mais próximo à linha divisória do gramado, pouquinho mais para a direita. O Juliano estava cercado por 4 jogadores gremistas e nenhum corintiano, nenhum companheiro, todos lá atrás marcando. O Corinthians se propôs a marcar e marcou bem o Grêmio. E aí eu tenho que destacar o bom zagueiro Lucas Veríssimo, que fez uma marcação implacável em cima de Luizito Soares, não deixando o uruguaio respirar. Tentou movimentação, saiu da área o Soares com o seu protagonismo de sempre, mas desta vez muito bem marcado. Ao final do jogo, vitória do Corinthians, vitória inesperada. O Grêmio, além de projetar a vitória neste jogo, tinha uma obrigação, especialmente depois que o Palmeiras ganhou do Internacional. E porque este era um jogo-chave para o Grêmio. Observem, o Grêmio tem, na sequência, o Atlético Mineiro, dia 26, fora. E depois, na minha opinião, 2 jogos fáceis na Arena. Goiás e Vasco. 6 pontos quase que com certeza. E aí fecha contra o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense já com o pé dentro do avião para viajar para o Mundial. Este era o jogo-chave. O empate já seria um resultado ruim. A derrota, pior ainda. Vejam os resultados da rodada, que até não foram tão ruins. O Flamengo empatou com o Fluminense, depois de estar ganhando por 1-1. Palmeiras fez, e era esperado isso, ao natural 3-0 em cima do Internacional. E Bragantino e Botafogo empataram em 2-2. Botafogo virou o jogo e o Bragantino, aos 50 minutos do segundo tempo, chegou ao gol de empate. Com este resultado, o Palmeiras é o novo líder. 62 pontos, tem mais 4 jogos para cumprir no campeonato. O Botafogo, com um ponto conquistado, chegou a 60. Tem mais 5 jogos, tem esta vantagem. O Grêmio é o terceiro com 59 pontos, tem mais 4 jogos, mesma quantidade de jogos que o Palmeiras, são os únicos destes 5 que ainda brigam pelo título que tem 4 jogos. Porque o Bragantino também tem mais 5 jogos, tem a mesma pontuação do Grêmio, 59, nos critérios é quarto colocado. E o Flamengo tropeçou, tornou a sua situação em termos de título bem complicada, 57 pontos contra 62 o líder. A vantagem é que o Flamengo também tem mais 5 jogos a cumprir. O empate do Flamengo com o Fluminense foi realmente importante para a equipe de Tite marcar passo, ficar para trás e agora ter dificuldades para recuperar. Vamos para a cotação. Grando, na minha opinião, sem culpa no gol, nota 6. João Pedro foi substituído por Fábio, jogou 11 minutos sem nota, o Fábio nota 6. Bruno Alves, o lance da falta foi precipitado, era para amarelo, ele correu o risco e falhou no gol, nota 3. Kahneman 6, Reinaldo 5, Villaçante 6, Carbacho 7, gostei do Carbacho, sem ser exuberante, Cristaldo 5, Galdino 5, Bessosi 6, acho que o Renato forçou com a entrada do Ferreira, o Bessosi poderia ter ficado em campo e ter entrado o Ferreira, nada do Galdino. Luiz Soares muito bem marcado por Lucas Veríssimo, nota 6. O Fábio entrou no lugar de João Pedro, já dei a nota 6. Gustavo Martins depois entrou no lugar do Fábio aos 37 sem nota. André Henrique a 14, quase nada fez. Uma outra tentativa dentro da área, nota 4. João Pedro Galvão aos 14, nota 5. Ferreira entrou no intervalo, nota 6. Para Renato, desta vez não conseguiu em 70 minutos ter competência e criatividade para virar o jogo em cima do Corinthians. Aliás, para ganhar o jogo, porque quando é expulso o Bruno Mendes, o Grêmio sequer perdia a partida, nota 4. Um tropeço significativo e importante. Ainda dá. Mas se o Grêmio tivesse vencido o Corinthians, a situação seria bem mais confortável. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, valendo o like de vocês. Me acompanhe no meu Insta, Meneghetti Jornalista. Este vídeo tem a parceria da KTO. É a minha casa de apostas, kto.com. Cupom promocional, Menegas, com S. Cupom que te dá uma bonificação de 20% em cima do primeiro depósito. Vai na kto.com para te divertir e não esquece, o teu cupom promocional é Menegas. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.